Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para explicar e trazer um pouco a luz da Torá para todo mundo. Na nossa Parashá, o que a gente viu na semana passada foi o grande reencontro, o ápice do livro de Bereshit, que é o encontro de Yaakov com Yosef, um encontro que Yaakov tanto esperou e ele jamais pensou que isso ia acontecer. Ele esperou no fundo da alma dele. Yosef, com certeza, ele esperou tanto por aquele encontro. 22 anos eles ficaram longe um do outro. Yosef passou tantos isurim, tantos sofrimentos. Ele ficou na cadeia. Ele foi acusado, de tentar forçar a mulher do dono dele, do senhor dele, a ter relações. Ele foi tão humilhado, no final ele virou o rei do Egito, o segundo vice-rei do Egito, o vice-faraó do Egito. E Yaakov pensa que ele está morto, no final eles se encontram, é aquele grande momento, eles se beijam, choram. E o que a gente vê é que agora Yosef fala, vão ter mais 5 anos de fome, ok? Paró também, o faraó falou, traz toda a sua família para cá. E vem Yaakov com 66 pessoas da família de Yaakov, é mais que um ônibus inteiro, vem e tem que agora descer para o Egito, com não só todas as pessoas da casa dele, senão todos os bens, todo o rebanho que eles tinham, que está escrito que eram muitos animais, eram muitos bens, e eles tinham que agora ir para o Egito, sair da terra de Israel e ir para o Egito. E fala um pasuk que Yaakov vet Yehuda shalach lefanav. Ele mandou Yehuda na frente de todo mundo. Para quê? Para preparar o lugar. Disseram Chachamim. Qual a intenção de Yaakov? Yaakov estava foi um momento tão esperado na vida de Yaakov. A primeira coisa que Yaakov tinha que fazer é sair correndo. Mesmo que ele já era muito idoso, ele tinha que sair correndo, ele tinha que pegar a carruagem, pegar a carroça e sair correndo e ser o primeiro a voltar e encontrar Yosef. Não, ele mandou Yehuda. Yehuda foi primeiro. Por que ele mandou Yehuda primeiro? Essa é a nossa pergunta. O que Yehuda tinha de especial? Explica o Midrash. Nós sabemos que Yehuda, ele é o rei. O reinado vem de Yehuda. David Amelech, o rei Davi, que foi a pessoa que o Criador prometeu, jurou para ele que toda a descendência dele serão reis e toda a descendência dele vão ser os Sholtim, a palavra em português vão ser os comandantes, digamos, de Am Israel. E o Mashiach, o Messias, vem também da descendência de David, que vem de Yehuda. Então Yehuda, ele sempre teve aquela característica de rei, aquela característica de pessoa que sabe comandar, sabe gerenciar as coisas e sabe também ensinar. Então fala o Midrash que o que Yaakov queria era que Yehuda preparasse uma yeshiva. Assim fala o Midrash. A primeira coisa que Yaakov pensou, depois de todos aqueles anos, foi como eu vou estudar a Torá. Como que eu vou rezar, como que eu vou estudar a Torá, como eu vou difundir para mim, para minha família e para todos aqueles que me cercam as palavras de Hashem. Então ele mandou Yehuda, ele falou, a primeira coisa, preparar uma yeshiva. Começa a fazer uma escola de estudos da Torá. Essa é a primeira coisa. Vet Yehuda shalach lefanav, ele enviou Yehuda antes de todos os outros filhos, antes dele mesmo, para preparar uma yeshiva. E depois que eu tenho uma yeshiva, eu posso ir. Assim era a cabeça de Yaakov. E era tão forte isso, que fala a Torá, que Yaakov, quando contaram, os filhos dele contaram para ele que Yosef estava vivo. Yaakov não acreditou. Explica o Midrash, contam os nossos sábios, que Yaakov, ele era o professor, quer dizer, ele era o Rav de Yosef. Quando eles eram pequenos, Yosef ainda estava com ele, ele era o professor, ele sempre ensinava as leis da Torá para Yosef. E quando eles eram muito ligados. Quando ele foi morto, entre aspas, ele foi vendido, na cabeça de Yaakov ele estava morto, e Yaakov sempre sofreu, porque ele lembrava aquela última lei que eles estudaram juntos. Então, fala o Midrash, e Yaakov não acreditou nos filhos quando eles falaram que Yosef estava vivo. Falou Yaakov, me dá um sinal que ele está vivo. E Yosef, quando contou para os irmãos, ele já sabia que Yaakov ia pedir um sinal. O que ele falou? Ele falou para os irmãos, fala
que a gente parou de estudar num assunto específico. Ele falou o último assunto, a última lei que eles estudaram era uma lei de Eglar Ufá, quando morre uma pessoa entre duas cidades, a gente traz uma vaca, um bezerro para perdoar os sábios das duas cidades. Então ele falou, fala para o meu pai que o sinal é que eu lembro que a gente parou de estudar naquela determinada lei, e Bemet, de verdade, foi isso que convenceu Yaakov, que Bemet era Yosef. Ele perguntou, a gente vê quão forte era para Yaakov esse assunto de o estudo da Torá. A primeira coisa que ele pensa, a primeira coisa que ele pergunta é, como eu vou fazer para estudar a Torá? E assim também a gente vê no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, fala a Mishnah o seguinte, Rabi Yossi ben Kisma fala, um dia eu estava andando no caminho, e perguntaram para mim, tudo bem, Rav, como vai o senhor? Ele falou, estou ótimo. Ele falou, Rav, eu tenho agora uma proposta para você. Eu tenho uma grande empresa e eu estou precisando de um gerente geral. O gerente geral é aquele vice-dono. Ele comanda tudo. Ele fala, eu preciso de um gerente geral, eu vou te dar tudo que você quer. Você tem carro, você tem casa, você tem um salário astronômico, tudo o que você quiser. Só que você precisa vir morar na minha cidade. Rav, eu preciso muito do senhor, o que o senhor diz? Ele falou, responde Rabi Yossi ben Kisma, eu só moro num lugar onde tem Torá. Eu só moro num lugar onde tem um estudo das leis de Hashem. Se lá não tem estudo da lei de Hashem, eu não vou. Porque mesmo que a pessoa pode lutar muito, é muito difícil ele ir contra a onda, contra o mundo. Então a pessoa tem que ficar naquela arca de Noé, naquele lugar onde ele sabe que estão as pessoas que também pensam que nele, que também estão nos caminhos de Hashem. Então ele falou, eu não vou para um lugar onde não tem Torá. Você pode me dar todo o dinheiro e todos os bens que você quiser, eu só moro num lugar que tem Torá. E ele aprendeu isso de Yaakov Avinu. E Bemet, se a gente olha mais profundamente na Torá, está escrito na Torá, que nem eu já falei isso, que essa é a maior pergunta da Torá, uma coisa que, para mim e para todas as outras pessoas que eu falo isso, é a coisa mais estranha, entre aspas, que existe na nossa Torá. Uma pessoa foi escolhida por Hashem para continuar e para levantar a bandeira de Hashem e para trazer os ensinamentos do Criador para todo mundo. Quem foi Avraham Avinu? E qual o motivo que ela foi escolhida? Não está escrito na Torá. Ninguém sabe qual o motivo que Avraham Avinu foi escolhido. Avraham Avinu, simplesmente um passuco, um versículo fala, Hashem falou para Avraham, Lech Lecha, sai da sua casa, vai para a terra de Israel. Por que Avraham Avinu foi escolhido? Fala a Torá. Depois de muitas parashiot, fala a Torá o seguinte, Avraham Avinu foi escolhido porque Leman Asher Yadati, fala Hashem, porque eu sei que Avraham Avinu vai ensinar a casa dele a cumprir os caminhos de Hashem. A gente vê que esse é o ponto que Avraham Avinu foi escolhido para toda a descendência dele, Yitzhak, Yaakov e as 12 tribos, e assim para frente, vão trazer a sabedoria de Hashem para ser o povo escolhido. Por quê? Porque ele vai ensinar os ensinamentos de Hashem para os outros. Então, Bemet, que a gente entenda isso, Bezrat Hashem, que a gente consiga preparar a nossa casa espiritual, que sempre consigamos entender que o principal é sempre a Torá, e que a pessoa não adianta ela ter todas as pedras preciosas do mundo, se ela não tem Torá, isso não vale absolutamente nada. Então antes vamos preparar a nossa casa, que é a nossa Torá, e são as nossas mitzvot, as nossas leis que Hashem mandou a gente cumprir, e depois a gente pode ir, que nem Yaakov fez. Antes vamos preparar a Torá, depois a gente vai e a gente arruma o nosso mundo material.